professores que estão fazendo essa jornada de imersão no sistema Anglo, essas conversas, né, sempre muito boas, produtivas e potentes para o dia a dia na sala de aula desses professores que iniciam essa jornada conosco. Então, usem, abusem, aproveite da sabedoria desses dois meninos, e é com você, Gabriel, fique à vontade, eu estou aqui, tá? Bom, então, pessoal, primeiramente, bom dia aí para todos, né? Como a Vanessa apresentou, sou o Gabriel, um dos autores do itinerário, o Zé também, né? Um outro autor de itinerário formativo. E a ideia da conversa de hoje, né? Vi até aqui a conversa no chat, a mensagem do chat da Anitta. A ideia da conversa de hoje é, antes de tudo, tirar dúvidas, conversar sobre os itinerários formativos, né? Então, claro que, assim, eu preparei aqui uma sequência, né? A gente tem uma sequência para apresentar o material, porque imagino que seja a primeira vez que muitas pessoas estão usando o material de itinerários do Anglo, mas eu acho que antes mesmo, né, de importância, né, que eu me refiro a essa apresentação do material, acho que é interessante a gente aproveitar esse momento de conversa mesmo, né, que acho que a gente aqui no Anglo prioriza bastante esse contato dos autores com quem usa o material, para que a gente consiga, né, extrair o máximo possível do material e ter uma aula, né, o mais legal, o mais bacana possível, conversando, né, nessa conversa entre sistema e sala de aula, que vocês que são, né, os donos da sala, né, os donos da sua aula. Então a ideia aqui é tirar dúvidas. E eu preparei aqui uma sequência, mas para apresentar mesmo o material. Porque, né, Zé, a gente acredita numa coisa também que acho que entender a estrutura do material faz com que a gente, na sala de aula, consiga entender, às vezes, olhar para, por exemplo, um título, uma sessão, e ao entender o que está por trás daquilo, qual que era a nossa ideia ao criar aquela sessão, o que isso tem a ver com os documentos, né, que determinam o que é um itinerário formativo, eu acho que fica muito mais fácil a gente aplicar o material ou usar o material de acordo com as nossas necessidades, né? Então, vocês vão ver que a gente vai seguir nessa linha. Então, muito bem-vindo aí, né? Tô vendo que tem um pessoal aí de todos os lugares, né? Minas Gerais, São Paulo, né? Então, muito bem-vindos aí a todos. E aí, se você quiser acrescentar alguma coisa, Zé, fica à vontade sempre aí, pode me interromper, como sempre. E aí, só para, então, delimitar, né? A nossa conversa de hoje, assim, ela tá falando sobre os itinerários formativos, né? O material do Anglo e a estrutura do ensino médio tem várias partes. Vocês acabaram de ter uma conversa sobre, principalmente, BNCC e formação geral básica. Hoje a gente está falando aqui, então, dos itinerários formativos do Anglo, né? Que é essa grande revolução, acho, não sei se dá para chamar dessa forma, mas é algo muito próximo disso, que o nosso ensino teve recentemente na educação, né? E eu acho que o melhor jeito de começar, acho que não tem como começar a falar de itinerário formativo sem falar de todas as polêmicas que a gente sabe que isso enfrentou, né? Porque acho que o itinerário formativo, se por um lado ele foi uma das maiores tentativas de mudança mesmo na educação, aquela coisa que, né, acho que desde que eu entrei na educação a gente ouve algumas coisas do tipo, é muito distante o que a gente faz de sala com o que o aluno espera, a escola tem que conversar mais com o mundo, e a ideia dos itinerários, por um lado, foi ampliar um pouco essa forma que os conteúdos são trabalhados em sala, né? Ampliar um pouco essa relação com os alunos, com os contextos e objetos do conhecimento. Por um lado, foi isso. Por outro lado, a gente viu que a execução disso foi um tanto problemática, né? Então, eu trouxe aqui para vocês uma atualização em que pé que a gente está. Porque eu sei também que eu já ouvi de alguns professores, de algumas impressões, do tipo, mas está tendo tanta discussão do itinerário, ainda vale isso daí? A gente ainda tem que fazer itinerário? O quanto que essas mudanças vão impactar? Porque eu vou fazer um curso esse ano, aí vai que ano que vem muda tudo e a gente perde o que a gente fez, né? Então, acho que é uma inquietação que está dentro aí de todo mundo que trabalha com esse tema. Então, qual que é a ideia? Basicamente, as dificuldades de implementação, principalmente nas redes públicas, que não tiveram, né, o apoio necessário para fazer essa implementação, geraram esses protestos contra os itinerários formativos, né? E aí, depois de uma consulta pública, o MEC divulgou os resultados dessa consulta pública e, dialogando com o Conselho Nacional da Educação, se fez uma proposta, né, um texto que foi aprovado pela Câmara dos Deputados, depois homologado pelo presidente, de quais seriam as mudanças que o itinerário ia ter. E é o que a gente vai observar nos próximos anos. E assim, para tirar o mistério e já para te tranquilizar, para a gente, Anglo, sistema de ensino Anglo, vai continuar basicamente a mesma coisa. Para muitos lugares, muitas escolas, vai virar do avesso o que o pessoal estava fazendo. Mas uma coisa que a gente viu é que essa roleta girou, né, do que ia ser esse itinerário e caiu bem no nosso colo, né? Caiu exatamente como a gente estava trabalhando. Então, qual que é a diferença?
A diferença da nova lei do ensino médio, que vai mudar os itinerários a partir dos próximos anos, é que antes a gente tinha um teto, né, de 1.800 horas, um teto de 1.800 horas para a formação geral básica, que passa a ser um piso, né? Então isso tirou um pouquinho a rigidez da quantidade de horas que a escola podia trabalhar com biologia, química e física. Mas para os itinerários, qual que vai ser a principal diferença? A principal diferença é que essas 1.200 horas, né, para fechar essa conta aqui das 3.000, essas 1.200 horas de itinerário cai para 600, né, cai para 600 horas. E ao cair para 600 horas, como é que isso impacta no cronograma? A gente vê que os itinerários formativos vão acabar se delimitando basicamente ao itinerário de primeira e segunda série. Se você pegar essas 2 aulas por semana, né, que é o nosso projeto, 2 aulas por semana de itinerários formativos para a primeira e segunda série, bate as 600 horas de itinerário formativo. Então, quanto à quantidade de horas, a gente está tranquilo. E quanto à estrutura dos itinerários formativos, que é basicamente o que a gente vai falar hoje, também fica muito parecido, porque a grande diferença que aconteceu nessa mudança da lei foi que os itinerários formativos vão passar a chamar aí, provavelmente, né, de percursos de aprofundamento. A gente até teve contato aí com alguns documentos, né, que estão indo e voltando para definir como é que vai ser o documento que vai reger os itinerários. Então vai mudar um pouquinho o nome, mas a principal diferença vai ser que o itinerário ele vai ter que ser obrigatoriamente associado a um componente curricular, que é para evitar o problema que a gente viu acontecendo, né, de itinerário de brigadeiro, aquelas coisas que a gente viu acontecendo, né, e geraram polêmica. Mas o itinerário vão ter que estar relacionado às matérias, o que o nosso já é, né, a gente está aqui no itinerário de biologia, então isso não impacta tanto a gente, e não temas livres. Então, na prática, girou e caiu exatamente no nosso material. A gente está com a carga de horas correta, uma forma de trabalhar que está correta e um objetivo que está correto, né? Então, isso é mais para tranquilizar vocês, que para a gente, de verdade, não vai mudar tanto assim. O que eu disser aqui para vocês, você pode ter certeza que não importa o que aparecer aí no noticiário, a gente sabe mais ou menos como é que vai ser e vai ser muito parecido. Tudo bem? Se tiverem qualquer dúvida em relação a isso, é só falar. Então, só para a gente entender como é que é o itinerário do ângulo e onde que a sua aula está localizada dentro de um campo um pouquinho maior. Basicamente, existe um ciclo acadêmico básico que todo aluno faz, que são práticas de argumentação e um núcleo de investigação em matemática, e o ângulo oferece basicamente 2 itinerários, né? Um itinerário de estudo em humanidades e linguagens e um itinerário de ciências da natureza, que aí cada escola, inclusive, pode escolher se trabalha com os 2, quantas aulas para cada, mas essa é a estrutura básica que a gente pensou na idealização do material, até para bater aquelas horas que a gente tinha falado ali de acordo com a lei. E a gente está nessa casinha, então, aqui. Biologia, então o material é pensado, né? Claro que tem várias escolas que adaptam isso de acordo com a sua necessidade, inclusive a gente ajuda nessa adaptação, mas o material é pensado para 2 aulas por semana relacionadas com biologia no itinerário, né? Então, essa aqui que é a nossa conversa. E aí, para a gente entender, para quem nunca trabalhou com material, o que é o itinerário formativo de biologia? A gente tem, basicamente, uma organização semestral. Então, a gente tem 4 cursos, né? Então, que são essas trilhas que a gente está falando aqui. Então, você tem 4 cursos que são referentes a 4 semestres. E aí, uma coisa que a gente fez, enquanto elaborava esses itinerários formativos, era tentar casar, né, unir tematicamente as ciências da natureza, biologia, química e física. Então, o primeiro curso, né, que seria um primeiro semestre, seria no mundo da ciência, onde a biologia trabalha impactos ambientais e desenvolvimento sustentável. No segundo semestre, o segundo curso, né, o curso B, a gente trabalha com ciência do século XXI e inovação, que no nosso caso é um enfoque em biotecnologia. No terceiro semestre, o curso C, são as práticas científicas, que a biologia trabalha o curso de a ciência por trás da ciência, que é o fazer científico, o método científico, né? É uma aproximação aí do que é fazer ciência de verdade. E a última parte é a ciência do corpo humano, onde a biologia entra na patologia humana, né? E a química e a física vão conversando com cada um dos temas. Mas biologia é isso daqui. Então, são esses 4 cursos, A, B, C e D, que, teoricamente, são cursos semestrais. Uma coisa que vale a pena destacar, é possível, como eu disse antes, que a sua escola adote de forma diferente. Tem algumas escolas, por exemplo,
que adotam só os cursos A e C, porque é uma aula por semana, e aí faz um curso anual. Então, eu recomendo depois você dar uma olhadinha na programação, ver quantas aulas você tem por semana, e perguntar aí para a sua coordenação ou direção como é que vai ser o modelo de implementação na sua escola. Pode ter pequenas variações, mas a ideia é basicamente a mesma, tá bom? Gente, assim, se me deixar, eu vou falando igual uma metralhadora aqui, então, qualquer coisa, levanta a mão, manda aí no chat, a gente está de olho, tá? Que nem eu falei, essa conversa aqui é para a gente tirar dúvida aqui, tá? Então, vamos lá. E aí, novamente, para essa ideia de, tirar um pouco essa curiosidade, né? Matar um pouquinho essa curiosidade do que você vai se deparar nas suas aulas, tem um pouquinho de cada tema, mas para vocês verem alguma coisinha assim, do tipo, o que ele está querendo dizer com impactos ambientais, né? Pesticida, mineração, a crise hídrica, espécies ameaçadas, consumo sustentável, né? Ou o que é ciência por trás da ciência, né? O que a gente quer dizer com fazer ciência, né? Então, são pseudociência e negacionismo, análise de resultados, saber bolar um desenho experimental, né? E a gente tem os outros cursos aqui que eu estou colocando mais para cada um poder olhar, matar ali a sua curiosidade, mas vocês também vão poder olhar isso com calma nos materiais que vocês têm de programação e nas apostilas que vocês ou receberam ou vão receber aí da escola. Mas uma das principais coisas que eu queria falar aqui nessa nossa conversa é a grande diferença que a gente tem de itinerário, que por incrível que pareça não é isso daqui. Porque isso tanto é, entre aspas, secundário, a escolha dos temas é tanto secundária, que na primeira versão dos itinerários era totalmente aberto. Isso, inclusive, foi uma das coisas que deu problema na implementação, né? Mas a principal diferença dos itinerários não é nos temas que eles são trabalhados. Até porque, apesar hoje de ser obrigatório trabalhar itinerário com biologia, cada escola, cada sistema, cada material vai poder trabalhar com a área da biologia que quiser. E essa flexibilidade se dá porque a principal diferença entre formação geral e itinerário não é conceitual, mas sim na ideia por trás do porquê que aquela aula está acontecendo. Então, quando a gente fala de formação geral básica, o que a gente tem? A gente tem um sistema de progressão e sistematização. Qual que é o foco da formação geral básica que a gente estava falando aí até agora há pouco, né, com o Matos, com o Perrenot? A ideia é, a gente mapeou todos os conceitos que são fundamentais para um aluno cumprir a BNCC, fazer o Enem e qualquer vestibular que seja de interesse dele. A gente mapeou isso e pensou qual a melhor sequência didática que a gente consegue organizar para que esse aluno vá progredindo e entendendo, né? Então, sistematização e progressão. Ou seja, a gente fala, na verdade, de vários contextos, mas o nosso objetivo principal são os conceitos. Então, a gente usa, né, claro, a abordagem o mais contextualizada possível, mas com o foco de desenvolver os conceitos, porque a gente quer que esse aluno entenda a biologia e possa enfrentar o mundo e o vestibular. Quando a gente fala de itinerário formativo, a gente tem um outro enfoque, né? A gente tem uma outra finalidade principal, que ao invés da progressão e sistematização, a gente tem uma maior atenção para para um ponto de análise e aplicação de conteúdos. Então, a ideia dos itinerários é que, nesse caso, os conceitos que servem para trabalhar os contextos, né? Então, os conceitos estão a favor dos contextos, né? Então, a gente vai usar, claro, não tem como não falar de biologia ou não aprender biologia trabalhando nos itinerários formativos, mas o ponto principal é não desenvolver, por exemplo, o que é uma vacina, o que é imunização, o que é a crise hídrica. E essas coisas vão ser desenvolvidas. Mas o ponto principal é usar esses objetos do conhecimento, usar esses contextos da biologia, para que a gente possa trabalhar habilidades. Que a grande diferença, então, dos itinerários é que ele passa a dar uma ênfase maior no que o aluno use o conceito como uma ferramenta para resolver problemas. Portanto, o conceito a favor de um contexto, para ele resolver um problema. E justamente por isso, quando a gente vai olhar no documento mesmo, qual que é o objetivo de um itinerário formativo, o que a gente tem? A gente tem, primeiro, uma ênfase em habilidades.
habilidades que têm esses verbos que são bastante diferentes, né? Então, o que eu fiz foi tirar o contexto aqui, mais para a gente ver qual é a finalidade do que está sendo trabalhada, né? Então, quando a gente olha as habilidades de itinerário formativo, você vai ver que elas falam para investigar e analisar situações problemas, levantar e testar hipóteses sobre algum tema, reconhecer produtos ou processos criativos em certo contexto, ou ainda, por exemplo, aqui, ó, propor ações individuais e ou coletivas de mediação e intervenção sobre problemas socioculturais e problemas ambientais. Então, se você olhar, dá para fazer isso daqui, ó, propor uma ação individual ou coletiva, usando vários contextos como uma ferramenta, na verdade, vários conceitos como ferramentas, né? Dá para propor ação individual ou coletiva, pensando nos problemas de lixo, dá para pensar no problema da água, dá para pensar no problema da poluição, dá para pensar de várias formas, mas a ideia principal desse itinerário vai ser desenvolver essas habilidades, usando, é claro, os conceitos para fazer isso. E aí, vou entrar agora, então, aqui no material do ângulo. Até aqui, estamos tranquilo? Alguém tem alguma dúvida, alguma inquietação, alguma coisa que... Gente, sem proposições por enquanto, sem Gabriel. proposições, Está super didático. Tá bom, beleza. Então, gente, qualquer coisa que eu falei ou que eu não falei, fiquem tranquilos aí para falar, tá bom? Para perguntar. Então, esse é o material que você vai encontrar, que é o que a gente chama de Observatório de Fenômenos Biológicos, né? São aqueles 4 cursos A, B, C e D. Então, peguei aqui alguns exemplos do curso A, porque provavelmente é o que muitas escolas vão encontrar agora, né? O mais comum é quando a escola adota o material, ela comece por esse curso, por isso eu dei uma preferência para ele. Então, o que a gente tem aqui é a estrutura do material. Quando você abrir o material, você vai encontrar isso daqui. E aí a ideia que a gente vai fazer agora é que você consiga olhar com olhos de raio-x para esse material, entendendo não só que seção é essa, mas o porquê que ela está lá. Né? Então, pensando no material como uma caixa de ferramentas mesmo. Então, como que aquela parte que está ali da aula poderia ser usada para você desenvolver a sua aula? Né? Então, vamos lá. A primeira das sessões, na verdade, acho que a primeira coisa, antes mesmo de falar de sessão, é isso daqui, ó. Se você reparar, o material de itinerários formativos, ele é organizado em módulos. Então, o módulo 3 do curso A fala sobre mineração, barragens e danos socioambientais. Beleza. Se a gente olha aqui mais perto, a gente tem aqui, ó, módulo 3 e tá aqui, ó, módulo previsto para 2 aulas. Só que tudo que está em magenta, né, nessa cor rosa, é uma anotação que, se você olhar na sua apostila, essa anotação está só para você, professor. O caderno do aluno não tem essas marcações. Então, quer dizer que... O quê, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que quando a gente elaborou esse material, a gente montou esse conjunto de aulas aqui pensando em 2 aulas. Mas se por alguma razão, sei lá, você mora em Minas, sua escola é em Minas Gerais, e o contexto de mineração é mais relevante para você, eu vi que tem um pessoal de Minas aí, você fala, putz, né, sei lá, a gente mora perto aqui de uma mineradora, ou, enfim, se por alguma razão você determinar que você quer trabalhar esse tema com mais calma, o aluno não tem acesso a quantas aulas é prevista no material. Então dá para você fazer um jogo de estica em curta, né? Ah, então eu vou esticar um pouquinho mineração, esse outro módulo, então eu vou reduzir um pouco, porque eu trabalhei um projeto junto com esse. Então é super recomendado que os professores adaptem os itinerários formativos à realidade da escola e à realidade dos alunos. Porque se a principal ideia de um itinerário é que o aluno possa se engajar para resolver um problema relacionado com o contexto dele, é fundamental que ele faça algo que esteja diretamente relacionado com o contexto que ele está vivendo. Então, essa ideia de módulos é justamente para aumentar essa flexibilidade do professor. E aí, a primeira sessão que tem no material é essa sessão embarque. E o que tem nessa sessão embarque, né? Essa sessão embarque, ela basicamente começa todos os módulos e ela é uma pergunta e um texto. Uma pergunta e um pequeno textinho, tá? Você vai ver que do lado tem as habilidades envolvidas e tem os objetivos de aprendizagem daquela aula, tá? Eu sei que está pequenininho aqui, mas eu vou ampliar, tá bom? E aí você tem aqui o embarque. Então, qual que é a ideia do embarque? A ideia do embarque é basicamente
alguma dessas daqui. Ou, por exemplo, despertar o interesse no tema. Então, a gente pensou ali em alguma pergunta que pudesse despertar ali, engajar esse aluno, né? Então, ou, por exemplo, levantar conhecimentos prévios. Então, por exemplo, fazer uma pergunta, sei lá, tem uma aula de biotecnologia, por exemplo, que é sobre vacinas. Putz, numa aula de itinerário que é sobre vacina, é fundamental você saber o quanto que o seu aluno saiba de vacina, né? Então, às vezes, o embarque ele é uma pergunta que vai estimular o aluno a refrescar a memória dele e você poder fazer uma análise de quais conhecimentos que ele já tem e você poder trabalhar em cima disso. Ou ainda, engajar no desenvolvimento do módulo em si, né? Porque você vai ver que o embarque, ele frequentemente, na verdade, é praticamente uma regra, ele nunca vai ser uma pergunta que você responde de bate-pronto. Não é pergunta de sim ou não, e nem que dê para você passar uma resposta, mas são perguntas que, para esse aluno entender de verdade mesmo a resposta, ele tem que passar por todo o desenvolvimento daquele contexto, né? Então, de que modo esses desastres impactaram o meio ambiente e as populações afetadas pela lama despejada nos rios? É uma pergunta complexa, né? Então, para ele responder, ele tem que mobilizar bastante coisas, né? Então, essa é a ideia aqui do embarque. E aí, aqui do lado, se você reparar aqui em magenta, novamente, né? Então, é uma coisa que só o professor tem acesso. Aqui são alguns toques, né? A gente gosta de pensar nesse magenta como se fosse esse momento aqui acontecendo ali na apostila na sua mão. Então, é uma conversa do autor com o professor falando de quais são toques, sugestões, coisas que a gente descobriu, que a gente vai lendo tanta coisa, né, Zé? A gente vai lendo, se prepara, a gente bota umas coisas no material, mas ficam outras na nossa cabeça que a gente sugere ali para trabalhar, né? Então, recomendando utilizar esse texto para levantar conhecimentos sobre desastres com Mariana e Brumadinho, eles foram discutidos, né? Então, assim, você tem ali uma conversa mesmo do autor com os professores. Então, Gabriel, só aproveitando a deixa aqui, acho que vale ressaltar que o material de itinerários formativos, ele não possui um caderno do professor, né? Então, toda a nossa conversa que a gente tem de autor com o professor está aqui nos textos em magenta, né? Então, isso é uma coisa exclusiva para os professores e é a forma como a gente traz um pouco da ideia da própria FGB de ter sugestões de trabalho para vocês, ela aparece aqui em magenta, tá? Não tenho formalmente um caderno do professor, mas está a nossa participação com vocês aqui. Legal, valeu, Zé, é verdade. E aí, respondendo a pergunta da Flávia, Flávia, isso varia de escola para escola, tá? Por exemplo, a escola do Ângulo que eu trabalho aqui em São Paulo, a gente trabalha 2 cursos todo ano. Então, por exemplo, na escola que eu trabalho, a gente trabalha o curso A no primeiro semestre, para a primeira série e para a segunda série. E no segundo semestre, o curso B. No outro ano, o C e o D. Eu já vi escolas que o A e o B são para a primeira série, o C e o D são para a segunda. Cada escola organiza de um jeito mesmo, tá? O material ele tem essa flexibilidade, inclusive, para conseguir se ajustar nos contextos da escola, porque tem escola que tem mais aula, tem escola que tem menos aulas, tá? Legal, aí depois você vê aí, se ainda sobrar alguma dúvida, pode falar que a gente conversa. E, em geral, os cursos A e C são programados por primeiro semestre, né, Gabriel? E os cursos B e D, por conta do número de aulas, né? O curso A e C, eles têm 28 aulas na programação. E o curso B e D, eles têm 20 aulas, né? Porque é justamente o segundo semestre mais apertadinho, né? Então, por isso que essa é a nossa sugestão de aplicação, mas dá para variar bastante. Legal. Então, esse é o embarque, né? Embarque é o começo, vai estar em todo módulo, né? Uma pergunta, dados e engajamento. Pode falar, Anitta. É minha dúvida aí, deixa eu ver se eu entendi. É porque eu recebi a orientação que seria o A para o primeiro ano e o C para o segundo ano. Uhum. Então, eu posso trabalhar dessa maneira, anualmente, o A para o primeiro ano e o C para o segundo ano, o ano inteiro? Eu imagino que vocês, então, vão ter uma turma de itinerário para a primeira série e uma turma de itinerário para a segunda, não é isso, Anitta? Isso. Então, normalmente, quando as escolas fazem isso, essa é uma forma comum de aplicação, né? Então, onde o primeiro ano fica com A e B, né? A no primeiro semestre e B no segundo,
e o segundo ano fica com C e D. É uma das aplicações, e acho que depois recomendo você confirmar com a coordenação, mas eu então, acredito que isso vai se repetir. Então, nesse sentido, o A, ele vai ser só para o semestre, não é mesmo? Aí a gente recebe o B para o segundo semestre. Mas você vai ter Gabriel, quantas aulas? só uma... Quantas aulas por semana você vai ter de biologia? A previsão é que seja uma aula Então, eu acho que vai ser anual, não é isso, Vanessa? anual. Então, existe anual. uma modalidade que nós chamamos de multiáreas, em que a gente trabalha um único caderno o ano inteiro. Então, isso é um alinhamento mais interno da coordenação, por isso que o Gabriel fala que o itinerário ele tem diversas formas de aplicação. Então, se é uma aula semanal, provavelmente o primeiro ano vai trabalhar o caderno A o ano inteiro, ou o primeiro e segundo caderno A o ano inteiro, ou primeiro caderno A, segundo caderno C, que o número de propostas vai conseguir atender essa sua carga horária aí anual, tá bom? Certo, obrigada. Legal, então é basicamente porque pensar que a gente tem o curso A para 2 aulas por semana para o primeiro semestre, se a gente tem uma aula por semana, dá para esticar ele no ano inteiro, entendeu? Então, essa é uma organização, né? O da Flávia foi assim também, então, por isso que eu acho que é legal depois só ver exatamente como é que é, até para você poder se programar aí ao longo do curso, né? E aí tem ainda aí abaixo disso, né, do embarque, você sempre vai encontrar essa seção fundamentos teóricos ou fundamentos científicos, né? O que é essa seção dos fundamentos científicos ou teóricos? É basicamente a teoria, porque o caderno de itinerário ele é um caderno único. Então, ele não tem um caderno de sala e caderno de estudos, como acontece na formação geral básica. Então, aqui na seção fundamentos teóricos, primeiro que tem um formato bastante diversificado, e a gente buscou fazer esse formato diversificado até para facilitar as aplicações em aula, né? Porque é claro que pode ser importante para um aluno ter um texto mais extenso para ele poder estudar isso sozinho. Mas, ao mesmo tempo, a gente busca colocar esquemas que possam auxiliar na aula do professor, né? Com material digital, você pode olhar isso, colocar no seu PowerPoint, né? Então, a gente coloca esse formato bastante diversificado justamente para facilitar as diferentes aplicações disso em aula. Eu, inclusive, já tive aula que eu abri a própria apostila na versão digital em sala e usei os fundamentos científicos como base para discussão na correção de exercícios, né? Então, a ideia, como sempre, é aumentar as possibilidades de aplicação do material para o professor. E aí, além de ter esse formato diversificado, para que serve essa seção, né? Ela tem várias finalidades. A primeira delas, por exemplo, é a introdução de um tema novo. Mineração é um tema que ele é citado como um contexto relevante na formação geral básica, mas nesse nível de aprofundamento é mais exclusivo do itinerário, né? A gente aproveitou isso para poder expandir essa discussão, que é uma discussão relevante. Então, quando a gente fala dessa sessão, uma das finalidades é colocar um tema novo na conversa, né? Então, discutir coisas que o aluno não viu antes na formação geral básica. Outra finalidade é, por exemplo, resumo ou retomada da formação geral básica. Tem um módulo no curso B que fala sobre vacina. E não dá para a gente trabalhar um módulo de aprofundamento em vacina sem antes ter certeza que todo mundo entendeu vacina, né? Se a gente vai aprofundar esse tema. Então, nos fundamentos científicos dessa aula, o que a gente tem é isso daqui, ó. Um resumo e uma retomada da formação geral básica. Então, vamos relembrar como que funciona aqui a formação da memória imunológica, né? Então, essa é outra finalidade dessa sessão Fundamentos Científicos. Outra finalidade é um aprofundamento, porque, como eu disse, essa aula de vacinas, né, do curso B, ela aprofunda o tema de vacinas. Então, tem algumas coisas aqui que a gente vai falar, por exemplo, de vacina de DNA, vacina de RNA, vacina de micro-organismos recombinantes. Então, ela está introduzindo um tema novo, mas não completamente novo, é um aprofundamento de outros temas. Então, isso também é uma coisa que você pode encontrar. E aí, além disso, espalhado pelo material, você pode ter diferentes tipos de boxes, que a ideia é tanto ajudar o aluno como um professor. É aquele tipo de coisa que o aluno pode ler e achar interessante, ou você pode referir ao box no meio da aula com uma curiosidade, né, ou algo a se comentar. Então, tem esses boxes que são o fique de olho,
né, onde o fique de olho é para a gente, né, ele traz para a gente algumas situações onde aquilo que está acontecendo no módulo também está acontecendo no mundo, né, para a gente poder abrir o olho para o que está acontecendo fora da sala de aula. A gente tem aqui um Saiba Mais, que são boxes que vão aprofundar alguma discussão que tem ali naquele módulo, né? Então, aqui, por exemplo, a relação do Drummond com a mineração, né? Então, tem box, e aí tem um outro box que também vai estar, que eu vou ampliar bastante a discussão, que é o box das videoaulas, que esse eu vou falar um pouquinho mais para frente, que ele tem em todo final de módulo, tá? É um box que pode ser usado de uma forma bastante interessante. E depois, então, a gente tem o embarque, depois do embarque, essa sessão de fundamentos científicos, e aqui a gente tem o aprimorando as habilidades. A sessão aprimorando habilidades é onde o itinerário de fato acontece mesmo, né? Pensando que, como a finalidade de um itinerário é desenvolver as habilidades, propor ações... Alguma dúvida com justificado? Oi, Leonardo. Oi, cheguei aqui. Leonardo está com alguma dúvida? Acho que será que o microfone... O Leonardo é da parte da informática. Ah, tá. Então, quando a gente fala da sessão aprimorando habilidades, o que vai acontecer? É aqui que o itinerário de fato ocorre, porque a finalidade do itinerário é desenvolver habilidade, né? Que a gente possa interpretar situações problema, propor soluções, formular hipóteses, né? Então, você vai ver que essa sessão aprimorando habilidades, ela vai ter as questões que tem aqui, elas têm uma estrutura que favorece que o aluno possa, ao resolver essa questão, mobilizar esses processos cognitivos que vão ser necessários para ele desenvolver essas habilidades. Então, questões que ele tem que analisar esquemas, né? Então, questão que ele tem que, a partir da comparação, ele tem que formular hipóteses, né? Então, é uma estrutura que a estrutura das questões vai fazer com que o aluno, enquanto ele faz aquilo, ele possa desenvolver essas habilidades. E uma coisa que vocês vão ver que também é bastante comum, são questões que, é como se ela parasse de pé por si só. O que eu quero dizer com isso? Se você reparar essa questão aqui, é uma questão que fala sobre clonagem, né? Ela mistura clonagem reprodutiva com clonagem terapêutica. E uma forma possível de fazer isso, eu vou até ampliar essa discussão daqui a pouquinho, uma forma possível de fazer isso seria, eu vou explicar a clonagem reprodutiva, eu vou explicar a clonagem terapêutica, e aí depois eu peço para os alunos fazer essa questão. Só que quando a gente faz dessa forma, qual que é, entre aspas, um problema? Um problema é que a gente está fazendo todos os processos cognitivos mais complexos pelo aluno. Eu estou comparando, eu estou relacionando para ele, eu estou exemplificando, e aí depois ele tem só que ver se ele entendeu. Mas você vai ver que as questões do aprimorando habilidades, elas têm uma estrutura que a ideia principal é que o aluno tenha tempo para se debruçar na questão, porque a própria questão fornece ali o subsídio que o aluno precisa para ele próprio poder entender o contexto, comparar uma coisa com a outra, entender esse esquema que a gente faz justamente para que seja o mais didático possível, que esse aluno possa entender, e a partir da análise do próprio aluno, que ele possa, a partir disso, então, chegar nas respostas. Então, não é o exercício como uma verificação de entendimento, mas é o exercício como ferramenta para desenvolver uma habilidade. Por isso que as questões têm esse aspecto. E aí, deixa eu trazer aqui outras questões, né? Então, essa aqui é do curso A, que é de impactos ambientais, que é uma questão que fala sobre aquecimento global, né? O contexto de aquecimento global e mudanças climáticas. Mas que a questão em si é para o aluno olhar um texto, interpretar resultados, e a partir da relação dos conhecimentos que ele tem com os dados que ele observou, que ele possa desenvolver essas habilidades, chegar às conclusões e, portanto, adorei seu comentário, Flávia, parece que você viu minha apresentação antes, mas
que ele possa chegar nessas conclusões e formular as próprias hipóteses e, né, a gente intermediar esse processo inteiro. Né, eu falei aí da Flávia, porque eu vou, inclusive, dar como sugestão a aula invertida como uma solução bastante, eu acho que é bastante plausível para a gente poder desenvolver esses itinerários de uma forma um pouco alternativa, tá? E aí, então, retomando, embarque, exatamente, embarque, embarque, fundamentos científicos, aprimorando habilidades, e aí, já chegando aqui no final da estrutura do material, a gente vai ter a sessão estudo orientado, que é uma sessão que ela funciona como um verdadeiro coringa. Assim, a gente colocou essa sessão, assim, retomando ainda, de novo, eu sei que está ficando até repetitivo, mas é para te deixar bem claro que a gente pensou bastante nisso, mas a gente pensou no estudo orientado como outra ferramenta para flexibilizar a utilização do material pelo professor em sala. O que é o estudo orientado? É uma sessão que tem questões de provas e vestibulares. E qual que é, assim, como é que você pode usar essas questões? A primeira delas é, caso a sua escola tenha esse enfoque, né? Então, não, uma escola é uma escola que ela preza bastante a aprovação e a gente quer resultado no Enem, nos principais vestibulares. Então, aqui, ó, tem questões de vestibulares relacionadas com o tema que a gente trabalhou. Para mostrar para o aluno que a gente não está aqui só discutindo a biologia porque ela é legal, isso aí também cai em prova, tá? Além disso, outra possibilidade de utilização. Você vai ver que, além de questões de vestibulares, tem algumas questões autorais na seção estudo orientado que a gente sugere que podem ser utilizadas como alternativas a essas questões que eu apresentei aqui anteriormente. Então, vamos supor que você não gostou dessa questão. Você fala, eu não gostei dessa questão, achei ela muito complexa para os meus alunos, eles estão com dificuldade no tema, eu gostaria de ter uma outra questão para trabalhar em sala com eles. E aí, para isso, então, a gente colocou algumas possibilidades diferentes no estudo orientado, que também trabalham com o tema, mas que o foco também é desenvolver habilidade. Né? Então, é basicamente essa a ideia. Então, essa questão que está aqui é, por exemplo, do módulo que fala sobre pesticida. Porque na aula, o módulo que fala sobre pesticida, a questão fala do impacto de pesticidas em rãs de um lago. Né? Esse é o contexto que ele vai analisar. Mas vamos supor que você não quer trabalhar com rã em lago. No estudo orientado, tem aqui uma questão que fala sobre o efeito de pesticidas na mortalidade de abelhas. Então, é outro contexto, é uma outra possibilidade para o professor flexibilizar a utilização do material. E aqui que a gente tem um pouquinho mais de liberdade também para propor umas atividades um pouco diferentes. Porque, no final das contas, o que a gente tem? A gente tem aqui, só nessa sala aqui, né, temos aqui 17 professores, né, na verdade 15 professores, provavelmente cada um de uma escola, né? Então, nos itinerários formativos, a verdade é que a gente tem uma grande diversidade de condições. Por exemplo, eu já trabalhei com itinerários formativos com um projeto multisseriado. Eu trabalhava com alunos de primeira e segunda série. Né? A Anitta disse para a gente que vai trabalhar com salas separadas, primeira, segunda, né? Então, você tem uma diversidade de salas de aula, de classes, de condições de trabalho muito diferentes. Então, justamente por isso, o que a gente priorizou? A gente priorizou questões do aprimorando habilidades que qualquer escola, em qualquer contexto, consiga fazer. São questões que, apesar de ter uma estrutura diferente, elas são executáveis em qualquer contexto. Basta ter o material na mão que o aluno consegue resolver essa questão. Aqui, no estudo orientado, a gente vai encontrar coisas um pouco diferentes. Proposta de debate, proposta de uso de aplicativo, né? Então, você tem ali algumas atividades que, se a gente coloca na sala de aula, pode ter escola que não conseguiria aplicar e ficaria aquela lacuna ali, aquela coisa feita para ser usada em sala, mas que o aluno não consegue. Então, se você quiser algo um pouquinho diferente, você pode usar isso daqui. E a última coisa que pode ser usada também, esse estudo orientado, é como tarefa. Porque, afinal de contas, o aluno ele tem o gabarito dessas questões. Então, você pode falar, faça as questões 1 a 5 da sessão estudo orientado para treinar o que a gente estudou hoje. Certo, gente? Então,
basicamente, essas são as principais estruturas do material, as seções, né, do material. A última delas é a seção rumo ao Enem. A seção rumo ao Enem, ela é feita de questões totalmente autorais, então a gente que criou, né, eu e o Zé, olhando, pensando como que esses itinerários podem estar relacionados com o Enem. Então, cada um dos temas que a gente trabalhou, a gente pensou o seguinte, tá, como é que seria uma questão do Enem sobre esse tema? Para que, novamente, as escolas que têm esse projeto pedagógico, né, e que a principal finalidade seja o Enem, que você tenha aqui uma forma de conversar diretamente com as coisas, né? Então, questões bastante analíticas, questões que o aluno precisa inferir a partir de um texto, inferir respostas a partir de um esquema, né, que ele possa interpretar resultados, que são as questões que a gente tem encontrado no Enem. Então, essas são as partes do material, né? Então, é isso que você vai. Se você abrir o seu material, é isso que você vai encontrar em todos os módulos do material. E aí a última coisa, e essa daqui, Zé, que eu falei que eu acrescentei, que é uma discussão que a gente... É uma discussão que antes eu e o Zé, a gente atendeu algumas escolas que estavam tendo dificuldades de fazer essa mudança. Porque, no final das contas, pessoal, eu acho que toda mudança na educação, ela é muito complexa, né? Porque eu tive aula de um jeito, né? Eu fui formado pensando na aula de um jeito. A hora que, de repente, vem uma lei federal que fala sua aula tem que ser de outro jeito, eu acho perfeitamente natural que muitos professores possam ter dificuldade nessa transição. A dificuldade na transição de uma aula expositiva, que depois é feita, né, uma aula expositiva, que depois culmina na resolução de exercícios, para ver se a gente entendeu a matéria, para uma aula que tem uma proposta diferente, uma aula que tem uma proposta que não é entender mineração, mas usar a mineração para desenvolver habilidades. Então, o que eu vou trazer aqui é uma sugestão de como, assim, é como eu tenho trabalhado um material em sala, né, porque eu uso material em sala desde o primeiro ano que ele entrou, eu sou professor de itinerário, então eu também vivo as dificuldades que é trabalhar o itinerário em sala de aula, e aí o que eu estou trazendo aqui para vocês, a partir de agora, é quase um bate-papo professor-professor, assim, uma conversa entre professores do que eu tenho feito com o material, e o que tem funcionado para mim, e conversando com outras escolas que também têm feito, eu vi que muito tem ido nessa linha. E aí a gente brincou aqui com o spoiler da Flávia, porque é justamente isso, assim, eu sinto que muitas coisas estão convergindo para esse caminho, então eu vou compartilhar umas experiências aqui para a gente poder pensar no itinerário, na aula de itinerário de um jeito um pouquinho diferente. Como é que é a dinâmica de uma aula de itinerário? Acho que a primeira coisa que eu, assim, de coração, espero que tenha ficado bem claro para vocês, é que a gente se preocupou muito em te dar flexibilidade. Porque se você tem 40 alunos na sala, ou se você tem 12, a aula já vai ser completamente diferente. Se você tem uma aula por semana, ou se você tem 2 aulas por semana, a aula vai ser completamente diferente. Então, pensando nisso, a gente elaborou o material para ser o mais flexível possível. Então, a gente, então, colocou esse material com uma possibilidade para você poder abordar esse material de uma forma mais tradicional, ou, se você quiser se aproximar mais, né, que é o que a gente sugere, do que é o objetivo de um itinerário formativo, também tem espaço para a utilização de metodologias que coloquem o aluno dentro um pouco mais como protagonista do que está acontecendo ali na sala de aula, né? Então, a utilização de metodologias ativas para que esse aluno possa ser protagonista da aula dele. E aí, quais são algumas coisas que eu vou falar que elas têm uma utilidade que eu acho que é bacana quando a gente tem esse olhar? A primeira delas é a videoaula, que está presente nos módulos, que são aulas que a gente gravou, então, se você entrar em qualquer módulo, você vai ver ou eu ou o Zé ali, falando sobre o tema daquela aula. E essas videoaulas, eu vou comentar para vocês, eu acho que elas podem, sim, ser um caminho para quem quiser se aventurar um pouquinho nas metodologias ativas. E, além disso, tem um recurso que é bastante interessante, né, que a gente gosta bastante, que é expandir essa conversa de autor com professor, né, para fora dessa reunião.
que são as orientações para o professor em podcasts. Então, basicamente, o que são essas orientações? Para todos os módulos e todas as aulas, existe um arquivo em formato de podcast, que eu e o Zé gravamos, para discutir quais são possíveis encaminhamentos da aula. Então, assim, só para você ter uma média, assim, cada aula tem cerca de entre 10 e 20 minutos de conversa, onde a gente fala, ó, essa aula fala sobre isso, essa aula fala sobre esse tema, ó, sobre esse tema tem isso aqui que é interessante. A abordagem que a gente sugere, se você quiser trabalhar com metodologia ativa, olha, dá para fazer isso, dá para trabalhar um projeto assim, você pode começar com esse exercício, pedir para o aluno fazer tal coisa. Então, existe esse podcast que ele serve como uma orientação, na verdade, mais uma sugestão de como trabalhar o material, se você quiser ouvir um outro ponto de vista. E onde que isso está, né? Esses podcasts, eles estão na versão digital do professor. Então, se você entrar na versão digital, se entrar lá no plural, entrar na apostila digital, ele está logo antes da sessão embarque. Então, se você entrar lá no plural, na sessão embarque, no final da apresentação, acho que a gente pode até entrar lá, né, Zé, para mostrar. Você tem acesso, Zé? Você está com acesso no plural esse ano? Tenho sim, só um segundinho que eu já tô Tá. só... Aí eu já Você posso... podia ir abrindo? Aí depois Sim. a gente, se quiser depois compartilhar quando você conseguir aí, só para você poder achar os podcasts. Já posso compartilhar agora, deixa eu só... Legal. Aí talvez seja... Já teve essa dificuldade do pessoal não conseguir encontrar. Espera um pouquinho só. Deixa eu ver aqui. Tá aparecendo, Gabriel? Tá sim. Agora tá aparecendo. Uhum. Bom, o podcast está aqui, ó. Eu acho que travou a projeção, hein, Zé? Não sei se é só para mim, mas está travado a... Travou mesmo. Tá, então eu saí, vou tentar de novo, tá? Vamos ver. Tenta de novo aí. Pode ser minha conexão aqui. Posso Mas eu tentar aqui também? já compartilhei na primeira parte da manhã, deixa eu ver aqui. Entrou? Eu acho que agora foi, que eu tô me vendo mexendo ali. Agora sim. Sim? Isso aí mesmo, Zé. Tá. Então pode continuar. Eu vou Então, ó, então, onde o Zé entrou? Ele entrou no material digital pelo plural, e aí tá ali, ó, módulo 1, Visões da Ciência. A primeira coisa que você vai encontrar vai ser uma orientação aqui do professor, novamente aquela coisa em magenta, né, que só o professor tem acesso. Então, isso aqui é como se fosse o caderno do professor, né, que está ali disponível no material digital, e logo abaixo tem ali o podcast, que esse aí é um podcast, ó, extenso, né, porque justamente essa aula, né, Zé, que se você quiser falar, porque ela é da sua autoria, ela fala sobre filosofia da ciência, né, e aí você pode olhar para isso e falar, meu Deus, filosofia. É esse mesmo a dificuldade, porque quando a gente escreveu essa aula, né, a gente falou, é muita coisa de filosofia de outra área. E a gente mesmo, na hora de escrever, a gente fica meio inseguro de todos os conceitos ali, né, que estão sendo colocados. Então, a gente, além de conversar com os nossos colegas de filosofia, a gente resolveu fazer um podcast mais extenso, indo um pouco além do que... indo bem além, na verdade, do que tem na aula mesmo, né, que é para todo mundo ficar mais seguro de trabalhar aquele tema, entendeu? Então, por isso, esse é o mais extenso, por acaso. Mas... E porque eles são 4 aulas também, né, Zé? Então seria como se fosse 4 podcasts. Tá aqui, ó, 4 aulas. 4 aulas, né? Então, cada aula aí, 15 minutos mais ou menos, né? De podcast. Então, esse podcast, então, ele é uma... a gente sugere depois você dar uma olhada, porque eu conheço professores que adoraram e, nossa, eu sempre ouço, assim, acho que é realmente como eu sugiro, quase como se fosse, sabe aquele papo de sala dos professores, do tipo, como é que você tem trabalhado esse tema? Eu fiz tal coisa. E aí você adota uma coisa, essa aqui eu não gostei, essa aqui eu vou usar. Então é essa conversa de sala dos professores que a gente tentou trazer para a estrutura do material, né? Se você olhar, ele tem todos aí. Esse outro aqui, só para exemplificar, é um outro que é extenso também, porque, na verdade, desse módulo aqui, que é o de divulgação científica, a gente convidou um colega nosso, o Butti, né, o Eduardo Butti, que
para falar um pouco da visão, né, da área dele, né, da língua portuguesa, para falar um pouquinho do como é que é essa história da divulgação científica, como funciona, né? Então tem essa oportunidade também da gente ter um diálogo com outros especialistas da área, né? Uhum. E além disso, eu não sei em que pé que está essa transição, mas até onde eu sei, todos os podcasts, eles estavam sendo transferidos para o Spotify. Sim. Então eu lembro que o curso A e B estava inteiro, eu acho que o C já está também, mas eles têm lá no Spotify do Sistema Anglo, eles também estão lá. Então, se você quiser acessar pelo Spotify por uma questão de praticidade, também dá. Certo? Beleza. É isso, né? Eu vou parar. É isso mesmo, Zé, brigadão. E aí agora, voltando aqui, né, eu vou só aqui, ó, retomar a apresentação. E aí o que eu vou falar aqui agora é voltar um pouquinho num exemplo prático, porque eu acho que sempre facilita ter alguma coisa na mão do que ficar nas ideias, né? Então, qual que seria a diferença? Então, voltando, depois da conversa inteira, qual que seria a diferença entre uma aula que está falando de progressão e sistematização, ou seja, uma aula com cara de formação geral básica, para uma aula que foca mais em análise e aplicação, ou seja, desenvolver habilidades de itinerários formativos? Então, primeiro eu trouxe para vocês aqui, esse documento vai mudar, tá? Porque ele faz parte da antiga lei do ensino médio, mas a gente já conseguiu ter acesso a alguns documentos que indicam como que vai ser, e é bem parecido, assim. Então, apesar de não ser exatamente o mesmo, é basicamente a mesma coisa, tá? Mas se você olhar aqui, ó, para a área de ciências da natureza e tecnologia, qual que é o objetivo, por exemplo, de trabalhar a investigação científica? É investigar e analisar situações, problema e variáveis que interferem na dinâmica de fenômenos da natureza ou de processos tecnológicos com as informações disponíveis em diferentes mídias. Ou ainda, levantar e testar hipóteses sobre variáveis. Ou ainda, selecionar e sistematizar com bases em estudos e formações confiáveis informações sobre a dinâmica de fenômenos da natureza. Então, se a gente olhar, o objetivo da aula não é aprender mineração, é investigar e analisar, levantar hipótese e selecionar e sistematizar. Então, dentro desse contexto, né, como é que a gente pode mudar um pouco? Eu vou propor uma pequena mudança na estrutura de aula, mas que possa focar um pouco mais nesses objetivos de aprendizagem. Eu primeiro vou para uma abordagem tradicional, né? Como é que seria uma aula, entre aspas, de formação geral básica, usando o nosso material de itinerário. Módulo 2. Poluição das águas e resíduos sólidos. Então, eu tirei uma foto exatamente das páginas, né? Então, é isso que você vai encontrar lá no material. O embarque, contaminação das águas e seus efeitos, certo? Vou para uma abordagem tradicional. Como é que seria uma abordagem tradicional? Então, ó, qual que é o objetivo da aula? Ó, a primeira aula aborda os diferentes tipos de poluentes e as suas fontes, quanto aos impactos do poluente no meio, e ela engloba a discussão do processo de eutrofização. Então, é uma aula que tem como finalidade aí discutir eutrofização. Uma abordagem tradicional seria, bom, deixa eu mapear o que essa aula discute. Ela fala da relação entre resíduos humanos e impactos, ela fala dos tipos de poluentes e ela fala de eutrofização. Então, eu vou lá e explico para o meu aluno isso, aí depois eu vou lá nos exercícios, faço os exercícios com os estudantes, depois da explicação dos tópicos em aula. E aí tem um monte de exercício que fala sobre o tema, né? O DBO, aumento da DBO, legal. Só que essa aula, ela pode ser uma aula incrível, mas ela não seria uma aula de itinerário, né? Assim, na sua estrutura. Por quê? Porque a gente fez todos os processos complexos e o aluno está fazendo as questões só para ver se ele entendeu. Então, como é que a gente poderia mudar um pouquinho a estrutura dessa aula para conseguir colocar o aluno um pouquinho mais no centro da coisa? Ó, a sugestão que eu dou, que eu acho que é uma das mais viáveis, e quando eu falo viáveis, é onerar você o menos possível. Porque a gente já sabe que professor já tem muito trabalho fora de aula, né? Então, eu falar aqui, ó, gente, faça um projeto assim, que você vai gastar 15 horas fora de sala para fazer,
Na prática, depende muito do seu tempo fora de sala, que a gente não tem esse controle. Então, o que eu sugiro? Uma tentativa, que eu acho que funciona bem, e pelo menos para mim não pesa tanto. A aula invertida. Então, como é que eu faço com os meus alunos? Quando eu dou itinerário, eu faço isso toda semana. Eu falo assim, ó, gente, para casa, para a próxima aula, uma aula invertida. Para a próxima aula, assistam a primeira videoaula do módulo. Porque as videoaulas dos módulos são aulas conceituais. Sou eu e o Zé explicando a matéria que está naquele módulo. É isso que é essa videoaula. Então, ao invés de Gabriel, eu ir na sala de aula e explicar isso, o que eu falo? Eu falo, gente, em casa, assiste essa videoaula. E depois que você assistir essa videoaula, o que eu quero que você faça? Eu quero que você leia as páginas 26 e 27, que são as páginas referentes àqueles conteúdos. Então, veja a videoaula, leia as páginas tal, e eu quero que vocês respondam para mim essas 3 questões. E eu passo essas questões na hora para eles. Eu falo, ó, eu penso quais são os principais conceitos que eu quero que eles saibam. Então, ó, tá, depois que ele vê essa aula e fazer essa leitura, quais são coisas que eu acho indispensáveis que ele tem que saber para a próxima aula? E eu faço perguntas simples para ele. E eu falo, para a próxima aula, eu quero um estudo. Né? Então, eu quero a elaboração de um estudo pré-aula. E aí virou meio que uma cultura de sala mesmo. Tem dia que eu esquecia de passar o pré-aula, e aí os alunos falaram, Gabriel, você não vai ter pré-aula essa semana? Falou, é verdade, vai ter sim. E aí eu passava para eles, né? Mas o que seria essa orientação pré-aula? É ele fazer um estudo, e aí eu deixo bem a critério deles como eles fazem esse estudo, para que eles possam, antes da aula, estudar o tema. Então, quando a gente fala de colocar o aluno um pouquinho mais no centro do processo de aprendizagem, a gente está falando de um aluno que, antes de pisar na sala de aula, ele viu uma aula, ele fez a leitura, ele esquematizou isso num esquema próprio, e aí quando ele pisa na sala de aula, o que dá para a gente fazer é ir direto para o embarque. E aí uma coisa que é muito legal, isso assim, e acho que é bem nítida essa diferença, porque quando o aluno já fez tudo isso, essa discussão do embarque ela é muito rica. Porque o aluno já tem muitas referências, ele já pensou sobre o tema. Então, essa discussão, ela já vai passando por vários pontos importantes da aula, que já dá para você ir amarrando. E, na prática, a aula de itinerário pode ser focada no aluno fazendo exercício. Porque tem uma frase que eu adoro, uma vez que eu vi numa palestra que falava sobre metodologia ativa, é a seguinte: se acabou a aula e você está mais cansado do que o seu aluno, alguma coisa errada aconteceu, né? Porque se a metodologia é ativa, né? Quem tem que cansar é ele na prática, né? É ele que tem que fazer os processos mentais, é ele que tem que pôr a mão na massa. Então, nessa aula de itinerário eu separo mais ou menos os 15 primeiros minutos para eu poder vistar, porque eu dou nota para isso. Então, eu separo os 15 primeiros minutos, ou 10, 15 primeiros, para poder vistar isso e discutir o embarque com eles. E aí, os próximos 20 minutos da aula faça as questões de 1 a 3 sobre o tema. E aí você fala, Gabriel, mas como é que eu vou saber se o aluno de fato aprendeu todos os conceitos importantes? Porque até agora ele estudou em casa, ele fez o estudo em casa, ele está fazendo o exercício sem eu ter dado a aula para ele, mas aí o que eu faço durante a correção com os exercícios e durante a resolução, porque enquanto eles estão fazendo, eu consigo ir no 1 a 1 com o aluno, eu consigo saber quem fez, quem não fez, quem fez direito, quem copiou, porque eles estão naqueles 15 minutos resolvendo, eu consigo circular com mais facilidade na sala, que é diferente de eu estar lá na frente falando, né? E aí, o que eu faço? Enquanto eu estou corrigindo os exercícios e circulando para a sala, eu garanto que esses alunos estão entendendo os principais temas aqui, né? Então, é uma mudança um pouquinho da estrutura, da ordem das coisas, que eu tenho visto, né, que não me pesa tanto e que funciona bem no sentido de que os alunos eles estão desenvolvendo autonomia de um jeito que, você consegue criar uma prática rotineira, ao invés de semanalmente ter que inventar projetos super mirabolantes, complexos e etc. Né? Pode falar, Anitta. Em relação à avaliação, os conteúdos do itinerário, eles não devem ser incluídos na avaliação, não é isso? Dos conteúdos básicos?
Aí acho que a avaliação de itinerário é uma coisa que varia bastante com escola também, tá, Anitta? A gente não propõe uma avaliação única, até por causa dessas variações de contexto, mas até onde eu sei, como são componentes curriculares diferentes, por exemplo, biologia e itinerário de biologia, eu acho que você não pode misturar as duas coisas, como nota e avaliação, entendeu? Mas como você avalia o seu itinerário, aí é o seu critério. Se você pode fazer prova, pode fazer trabalho, uma variação continuada, né? Certo. Obrigada. Nada. Certo? E aí, então, com isso, a gente garante, né, com essa mudança na estrutura das coisas, eu acho que facilita um pouco mais para o aluno poder investigar e analisar, para o aluno poder levantar e testar hipóteses, o aluno selecionar e sistematizar informações sobre os fenômenos da natureza, né? Então, sempre nessa ideia de tentar instigar os alunos a pensar e os alunos fazerem essas habilidades, né? Porque a habilidade é uma coisa que a gente só aprende fazendo, né? Na prática, a habilidade é isso mesmo, né? Se não fosse, a gente está falando de habilidades cognitivas, mas, sei lá, habilidade motora, né? Se eu quiser aprender a jogar bolinhas, né? Eu só vou, não importa quantos vídeos eu veja no YouTube de alguém fazendo, né? Não importa quão bem a pessoa me explique como fazer, né? Eu só vou treinar a hora que eu fizer, né? Então é basicamente isso, uma sugestão de como acho que daria para trabalhar o material nesse contexto. E aí, para finalizar aqui a apresentação, eu trouxe aqui para vocês algumas opções de materiais que podem auxiliar o professor. E aí eu resolvi colocar o como chegar lá, porque eu sei que é complexo, assim, muitos professores gostam da ideia, mas depois não conseguem achar esse documento. Então, onde você encontra esses documentos? Assim, isso aqui é a tela que abre quando você loga o plural. A hora que você loga o plural, você precisa clicar aqui, ó, Portal Pedagógico Anglo. Né? Então, no Portal Pedagógico Anglo é onde você vai achar essas informações. Quando você clica aqui, vai abrir essa página aqui, ó. E nessa página aqui, as soluções pedagógicas aqui do Anglo, essa parte de soluções pedagógicas é onde você vai encontrar esses materiais. Aí tem um monte de coisa, né? Tem Anglo Resolve, tem avaliação, tem aqui a separata do professor, tem várias coisas que podem te ajudar. Isso por si só acho que já é interessante. Mas é aqui, ó, nos documentos pedagógicos que a gente vai encontrar esses documentos que eu vou falar agora, que são, né, o Guia de Metodologias Ativas. Então você fala, Gabriel, achei interessante metodologia ativa, mas não tenho muita familiaridade com isso. Isso daqui é um guia que foi proposto pelos autores do Anglo, onde a gente dá uma introdução sobre cada um dos temas, cada um dos tipos de metodologias ativas, para que o professor possa, pelo menos, se familiarizar e ficar um pouco mais curioso ou menos curioso, ou achar mais ou menos interessante cada uma das principais metodologias ativas. Então, sala de aula invertida, instrução entre pares, gamificação, né? E também a matriz de projetos. Porque uma coisa que a gente também observa com frequência é que professor de biologia ama fazer projeto. Eu acho que isso é incrível, né, Zé? Todas as escolas que a gente atende, que fazem itinerário, eu acho que não tem professor de biologia que trabalha com itinerário que não dá um comichão para poder fazer um projeto. Eu quero pôr os alunos na rua, quero que eles façam pesquisa, quero que eles produzam algo, né? E aí, caso você queira trabalhar em paralelo com o material esses projetos, a gente pensou nisso também e elaborou uma forma de poder te ajudar. Como é que é trabalhar um projeto dentro de itinerários, né? Então, projetos itinerários formativos, o que é importante, como são algumas metodologias para orientar projetos, se você estiver buscando ajuda para isso, então como iniciar, como organizar, como conduzir, medir viabilidade. Se você quiser trabalhar com cada uma das partes, né, investigação científica, não quero trabalhar com empreendedorismo, como o professor tem que atuar, como avaliar, tudo isso está descrito aqui, né? Então é um caminho que a gente sugere, caso você tenha essa vontade e sinta que precisa de um subsídio, tá? E é basicamente isso, gente. Acho que essas são as partes que eu queria falar, assim, sobre o que são os itinerários e como que o Anglo conversa
com os itinerários formativos, né? Legal, Gabriel. Acho que aqui no chat não temos perguntas. Se tiver algum professor que tenha alguma pergunta, eu vou pedir licença e vou compartilhar aqui a tela da avaliação. É importante só lembrar que o certificado de participação desse evento, ele só fica disponível após o preenchimento da avaliação, tá? Eu super agradeço, é sempre uma aula muito gostosa de se ouvir aqui. Muito obrigada ao Gabriel, ao José, que é sempre super disponível e sempre muito didático para ajudar os nossos professores aqui. E, pessoal, agradeço muito aí vocês terem, né, separado esse tempo para ouvir a gente, né, num sábado. A gente sabe que não é fácil, sim, mas a gente sempre se coloca muito à disposição das escolas que têm uma ideia, que estão com dificuldade, né, que estão buscando um caminho, que precisam de ajuda, né. Acho que essa é uma grande diferencial do ângulo, né, que os autores têm cara, né, e a gente está aqui para ajudar vocês a fazer um projeto legal na escola, né, então a gente se coloca super à disposição. É isso aí. Pessoal, eu desejo um excelente finalzinho aí de sábado, um bom fim de semana, e segunda-feira vamos aplicar aí todos esses conhecimentos nessa manhã muito rica de aprendizado que tivemos, tá bom? Muito obrigada, José, obrigada, Gabriel, um beijão e até mais. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Obrigado, Vanessa. Obrigado, Zé. Bom ano para todos aí. Viu? Falou, pessoal. Bom início de ano para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.